pessoal, sou o professor Rafael e nós vamos estudar hoje a lei de Hess. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de termoquímica, lembrando que nós já vimos o que é entalpia, o que são reações endotérmicas e exotérmicas, comentamos um pouco também sobre a entalpia de formação e a entalpia de combustão. Muito importante lembrar de tudo isso, pessoal. Vamos lá então, o que seria a lei de Hess? Bom, ela é bem simples, pessoal. Dá um trabalhinho fazer, mas ela é simples. O que diz a lei de Hess? Em uma reação química, a variação da entalpia é sempre a mesma, quer ela ocorra em uma etapa ou em várias. A variação da entalpia depende somente do estado inicial e do estado final. Então vamos pegar aqui a caneta e grifar. Só depende do que, então, pessoal? Do estado inicial e do estado final. É como eu peguei aqui, ó. Eu vou querer transformar, por exemplo, vamos supor que eu esteja precisando transformar água líquida em água a vapor, certo? Obviamente que isso é muito fácil, né, gente? Você pega lá, coloca a água no fogão e fornece calor, essa água vaporiza. Beleza, mas não é dessa maneira que eu quero fazer. Eu quero fazer em outras duas etapas, para mostrar que, seja você fazendo em uma etapa ou em duas etapas, dá na mesma. Sempre vai absorver os mesmos 44 kJ. Vamos lá. Eu vou chegar nessa reação final aqui, tá? Eu tenho duas reações aqui, então, ó, disponíveis para mim trabalhar. Essa primeira e essa segunda, certo? Que são duas etapas. E vou chegar nessa última reação. Então, olha lá, vamos lá. Primeira etapa. Vou colocar até o número 1 aqui. Vamos lá, primeira etapa. Eu tenho a água líquida, certo? E eu vou transformar essa água líquida em uma molécula de hidrogênio gasoso e meia molécula de oxigênio gasoso, certo? Na minha segunda etapa, então essa reação ocorre em duas etapas, eu vou pegar o hidrogênio e o oxigênio formado lá na primeira etapa e vou reagir novamente, formando água gasosa agora, tá? Beleza, cheguei onde eu queria, certo? O que eu vou fazer agora com essas duas reações? Vou cortar aqueles que estão do lado dos produtos e também estão do lado dos reagentes, em igual número. Olha lá, ó. Vamos lá? Vou cortar aqui o meio mol de oxigênio, também tem meio mol de oxigênio do outro lado. Só quando eles estiverem de cada lado, pessoal. Vou cortar aqui 1 mol de hidrogênio desse lado e vou cortar esse 1 mol de hidrogênio do lado dos produtos. O que sobrou? Sobrou aqui, ó, a água que eu queria e o H2O gasoso aqui, ó. Certo? Ou seja, nós chegamos nessa reação. Agora vamos somar os ΔH para ver se realmente dá os 44 kJ. Na primeira reação, gastou-se, ou seja, foi fornecido porque ela absorveu, ó, tem ΔH positivo. Então essa primeira reação absorveu 286 kJ. A segunda reação liberou 242 kJ. Se eu fizer a soma dos dois, é sempre assim, tá na lei de Hess. Você soma as equações aqui para chegar na que você quer. Então aqui também é a mesma coisa, você vai somar cada um dos ΔHs para chegar no que você quer. Quanto é que dá o 286 com o menos 242? Se você calcular, vai dar exatamente os 44 kJ. Ou seja, não importa se sua reação aconteceu em 3 etapas, da maneira que você fez, o que importa é o seu estado inicial e seu estado final, né? Se no final das contas você foi de água líquida a água gasosa, você vai gastar, na reação vai absorver 44 kJ. O gráfico mostra muito bem isso aqui. Olha, eu vou marcar aqui de onde eu estou saindo, certo? Água líquida, está aqui. Essa setinha verde mostra o quê? A primeira etapa. Então aqui eu vou colocar o número 1 do lado dela. Foi para onde na primeira etapa? Como vocês viram aqui, ó, formou o hidrogênio e o oxigênio. Está aqui em cima, ó, hidrogênio e oxigênio. Beleza, né? Foi de menos 286, absorveu, foi parar em zero. Daqui, o que aconteceu? Eu fiz esses dois reagirem e foi para onde? Foi parar, né, na segunda etapa já, né, pessoal? Pegou esses dois aqui e foi formar quem? A água gasosa, que está aqui, ó. Certo? Que essa setinha 2 é o que representa aqui. Foi parar lá embaixo. Beleza, você percebeu que não depende desse caminho que eu fiz? No final das contas eu saí de onde? Eu saí aqui, aqui de baixo, ó, e fui aqui para cima, ou seja, essa setinha vermelha representa esse meu movimento. E se eu pegar esses valores aqui,
e fizer a conta que eu fiz, vai dar exatamente os 44 kJ. Ou seja, é isso que a lei de Hess determina, né? Não depende, o seu ΔH só depende da sua reação, não depende do número de etapas, das etapas que antecedem a formação do seu produto, tá? Por que é importante? É importante porque eu posso usar a lei de Hess para determinar o ΔH de reações perigosas, reações que ainda não realizaram, reações que, enfim, reações que eu deseje descobrir o ΔH. Eu posso usar outras reações, trabalhar nessas reações para cortar os produtos e reagentes e chegar nessa reação que eu quero, somando os ΔHs. Vamos fazer isso agora, numa reação? Dá um trabalhinho, mas não é difícil, tá? Tem que ficar muito atento. Então aqui peguei uma reação, eu quero essa reação aqui, pessoal. Ela é difícil de acontecer na prática. 2 mols de grafite, carbono grafite, vão reagir com 3 mols de H2 gasoso, que também vão reagir com meio mol de O2 gasoso, formando 1 mol de álcool líquido, tá? Qual será o ΔH dessa reação? Não sei, mas me forneceram aqui 3 equações. 1, 2, 3, para poder descobrir o ΔH. Dessas 3 aqui eu já conheço o ΔH. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima do que eu quero. Então, por exemplo, nessa primeira equação, o que tem nela que pode me ajudar? Bom, olhando para a equação que eu quero, que é essa aqui em cima, tem o quê? Tem o grafite, né? Só que o grafite aqui tem 2 mols e na equação 1 tem apenas 1 mol. O que eu vou fazer? Vou multiplicar então por 2, para que exista 2 mols ali. Que na hora que eu cortar vai sobrar os 2 mols que eu quero. Então vamos lá, vai ficar o quê? 2 carbono grafite mais, você multiplicou tudo por 2, tá? Então coloca tudo multiplicado por 2. O oxigênio, né, estava também 1 mol, vai ficar 2 mols de oxigênio gasoso. Tá? Formando, o outro lado tinha 1 mol de CO2, vai virar 2 mols. O 2, pessoal, vale para tudo. Multiplicou a equação, multiplica também o ΔH. 2 vezes 394 vai dar 788. Então, meu novo ΔH agora é de menos 788 kJ. Vamos para a segunda equação? O que tem nessa segunda equação que eu preciso? Preciso do hidrogênio. Tenho hidrogênio, 1 mol. E tenho, na minha equação, que eu quero determinar o ΔH, tem 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nela, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes o 1 hidrogênio vai dar quanto? 3H2 gasoso. Mais, tinha meio mol de oxigênio gasoso, multiplicado por 3 vai para 1,5, que é a mesma coisa, vamos colocar 1,5, né? 1,5 de oxigênio gasoso. Beleza. Formando, também multiplica a água, pessoal. 3H2O. Líquida. Tá, e o ΔH também multiplica por 3. 3 vezes o 286 vai dar o 858. Menos 858 kJ. E na minha terceira equação, o que tem ali que eu preciso? Tem o álcool, né, que é o meu produto, é o principal ali, né? Ó. Tem esse álcool aqui, que é o que eu quero. E tem também na minha equação principal. Está com 1 mol e na minha equação principal não aparece nada, também está com 1 mol. Só que tem um grande problema. Na minha equação, onde eu quero determinar o ΔH, o álcool está do lado dos produtos. E aqui na equação 3 ele está do lado dos reagentes. Eu preciso inverter esta reação. Então, tudo que está do lado dos produtos, eu vou jogar do lado dos reagentes. Vamos lá? Vamos inverter? 2CO2 mais 3H... o CO2, é bom já ir colocando o estado físico, né, que está entre parênteses ali. 2CO2 gasoso mais 3H2O líquida, formando um C2H6O, que é o meu álcool líquido, mais os 3 de oxigênio. Ou seja, só inverti o que estava na minha equação 3. Tá? Agora o ΔH você tem que inverter também. Se estava negativo, vai ficar positivo. Você inverte o sinal quando você inverte a reação.
Então vai ficar o quê? Mais 1.368 quilojoules. E agora, hein? Você trabalhou certinho as suas equações. Agora chegou a hora de somar tudo, para culminar naquela reação que você deseja. Então vamos cortar tudo que está do lado dos produtos em igual número do lado dos reagentes, né? Ou que tenha igual do lado dos reagentes. Vamos lá, então vou mudar a cor da caneta, para facilitar aqui a visualização do que a gente está cortando, né? Olha lá, 2CO2 do lado dos produtos e 2CO2 aqui do lado dos reagentes. Pode cortar. 3H2O líquido do lado dos reagentes, 3H2O líquido do lado dos produtos. Pode cortar também. E aqui, ó, tenho este oxigênio mais este daqui, dá 3,5. Ó, 2 aqui em cima, mais 1,5 embaixo, dá 3,5, 3,5. Só que desse lado só tem 3. Então, na hora de cortar, tem que saber, ó, cortei, mas sobrou meio. Então, vou jogar meio aqui embaixo. Meio de oxigênio aqui embaixo, certo? E agora é só descer o que sobrou. Acho que não dá para cortar mais nada, né? Então, ficou o quê? Então, aqui, ó. 2 de grafite, 2 mols de grafite, mais 3 de H2 gasoso, certo? Formando do outro lado, sobrou só o quê? 1 mol do álcool que eu queria, né? Que é o H6O líquido. E agora a grande questão, que é o que eu queria, o ΔH, é só você somar esses três valores. Se você pegar o menos 788 com o menos 858 e tirar aí o 1368, somar todos esses três valores, vai dar o quê? Um valor de menos 278 quilojoules. Olha só que interessante. Então eu sei que se eu pegar 2 mols de grafite, 3 mols de hidrogênio gasoso e meio mol de oxigênio e reagi-los, eu vou formando esse 1 mol de álcool líquido, eu vou liberar nesta reação 278 quilojoules de energia. Então não precisei realizar a reação para poder fazer aí determinar o seu ΔH. Por quê? Porque eu utilizei o ΔH de outras 3 reações. Eu trabalhei em cima desses outros ΔHs. Tá? E você pode fazer isso em qualquer outra reação, né? Essa, na verdade, é a ideia da lei de Hess. É trabalhar em cima de outras equações para determinar o ΔH de uma reação que eu desejo. Tudo bem? Então, essa é a ideia do lei de Hess. Tá? Qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aí no YouTube, tá? Pode colocar o seu comentário, que eu vou tentar responder na medida do possível, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigadão.